Dia Santo! Santo dia! Então, que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Nós hoje damos sequência ao estudo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Você que vai se consagrar a Nossa Senhora, você que está querendo renovar a sua consagração, não perca este programa de hoje. Hoje nós vamos falar do capítulo 5 e do capítulo 6. Então, muito iremos aprender hoje nestes dois capítulos. Temos hoje para nos ajudar a entender o que Nossa Senhora quer de nós, Isabelle de Maria, que é membro Comunidade Vida, nível 2, rumo ao celibato, e Luiz de Maria. Luiz de Maria, ele que é membro nível 1 da comunidade, também com vistas ao celibato consagrado a Deus, que vem facilitar o nosso entendimento. Veremos agora o capítulo 5 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria Griot de Montfort. No capítulo 5 começa com algo muito interessante. São Luís, com toda a sabedoria, nos coloca que o menor dos servos a serviço de Deus, ele é maior do que o maior dos servos que não está a serviço de Deus. Você que é pequeno, você que é simples, você que é pobre, você que é humilde, mas se você estar a serviço de Deus, você vale mais do que todos os reis, políticos, governantes e imperadores que não estejam a serviço de Deus. O menor escravo que está a serviço de Deus receberá o que de Deus? Toda a riqueza, toda a beleza, todo o agradecimento. O Senhor dará tudo aquilo que Ele puder para aquele servo fiel que se colocou humilde a seu serviço. Então, Isabelle de Maria, você como comunidade de vida que vive no caminho do celibato, por que a verdadeira devoção à Santíssima Virgem ensinada por São Luís de Montfort é mais humilde? Pois então, aqueles que estão nos assistindo, sejam bem-vindos ao programa Consagra-te TV. Santo Agostinho nos diz, César, que fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Então não há ofício mais elevado do que o serviço de Deus. Grandes são as riquezas espirituais que a Virgem Maria nos proporciona aos seus escravos, aos seus consagrados, pois como consagrados, nós não damos apenas horas no nosso serviço, no nosso grupo, na nossa pastoral. Como consagrados, nós consagramos todo o nosso serviço, a nossa pastoral, o nosso grupo e toda a nossa vida. Então, como consagrado à Virgem Maria, eu vivo aquilo que o Senhor diz em Mateus, no Evangelho, que aquele que quer ser o maior dentre vós, que seja o vosso servo. A exemplo de Jesus Cristo, que se fez servo no colo da Virgem Maria, a exemplo de Jesus que se fez humilde, não apenas nos 9 meses em que passou no ventre da Virgem Maria, mas que se fez por 30 anos até a sua vida pública, cativo na casa da Virgem Maria. Então eu e você consagrados a Jesus por meio da Virgem Maria, ou você que está se preparando para a consagração, você é chamado a ficar cativo em Maria, para, ao exemplo de Jesus, imitar a humildade, imitar a sua dependência filial na Virgem Maria, ficando com a Virgem Maria. Então vocês que estão nos ouvindo, prestem atenção, precisamos de uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E coloco agora, já coloquei nos programas anteriores, quem ama, imita. Amor está diretamente ligado à imitação. Se você ama, você tem que imitar. Se você ama Jesus, imite Jesus. E para melhor imitar Jesus, se você ama a Virgem Maria, imite a Virgem Maria. A Virgem Maria é uma mãe de toda doçura, de toda misericórdia. Por isso, quando ela vê alguém que se dá totalmente a ela, ela também se doa inteiramente a esta pessoa. Ela ilumina com sua luz, ela dá apoio, ela dá a sua humildade, a sua fé. A Virgem Maria se mistura. Quando você a imita, você se mistura nela. E como dizia São Paulo, você pode dizer em Maria, não sou eu que vivo, é a Virgem Maria que vive em mim. Então, Isabelle, como essa consagração nos conduz a essa perfeita união com Jesus Cristo? Todos nós, César, nascemos para amar a Deus, servi-lo.
a verdadeira liberdade, a gente vive assim, né? Então, quando nos conduz à união com o nosso Senhor, quando a gente diz que a Virgem Maria nos conduz ao nosso Senhor, é porque São Luís vai nos colocar que a Virgem Maria é o caminho curto, fácil, perfeito e seguro para chegar à união com o nosso Senhor. Curto, por quê? Ou melhor, fácil por quê? Porque é um caminho que o próprio Jesus abriu quando veio a nós. Então não é um caminho que nós inauguramos, ou então que eu, com as minhas próprias forças, vou traçar. É um caminho que Jesus já o fez, que Jesus já traçou por nós. E nesse caminho, a gente passa com mais doçura, com mais bondade. São Luís vem nos falar que é certo que o caminho da Virgem Maria é cheio de cruzes, mas quando a cruz é colocada pelas mãos suaves da Virgem Maria, fica mais doce, fica mais feliz. São Luís de Montfort diz que Nossa Senhora adocica as nossas cruzes. E nós, como seus verdadeiros fiéis e escravos de amor da Virgem Maria, nós teremos a cruz, mas teremos com docilidade, teremos com bondade, com candura. São Luís também vem nos falar que Nossa Senhora é um caminho curto. Por que é um caminho curto? Porque não se perde. A gente sabe que muitas vezes a gente vai fazer o nosso caminho e quando a gente se perde, a gente faz um caminho muito maior, apesar de querer pegar os nossos atalhos. O caminho curto é o que o Jesus fez foi a Virgem Maria. Ele poderia ter vindo a nós, já homem formado, com 30 anos de idade, ou ter usado esses 30 anos que ele passou oculto na casa da Virgem Maria, ele poderia ter usado para converter o mundo. Só que ele não quis, porque o caminho mais curto, que não se perde, é a Virgem Maria, porque ela tem essa pureza, ela é a criatura mais perfeita. De todas as criaturas, a Virgem Maria é a mais perfeita, a mais pura. Então, quando se vai pela Virgem Maria, não se perde, porque sempre Nossa Senhora vai dizer, como nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. É também um caminho mais perfeito, porque sendo a Virgem Maria esta criatura mais pura, mais santa, ela não diminui em nada a glória de Deus. Infelizmente, quando a gente se doa a Deus por meio de caminhos sujos, maculados, nós também vamos nos sujando, nós também vamos arrancando com a nossa roupa espinhos, vamos batendo em árvores e ficando com suas manchas. Na Virgem Maria, não. Ela é pura, imaculada, sem mancha. Então, com perfeição, nós alcançamos a união com nosso Senhor. Também São Luís vem dizer que é um caminho seguro, porque essa consagração não é nova. Não foi invenção de César, de Mara, fundadores da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, nem do próprio São Luís de Montfort. Essa consagração já era vivida, a escravidão de amor já era vivida por inúmeros santos, antes mesmo de Montfort organizar no Tratado da Verdadeira Devoção. Então a consagração foi trilhada por vários santos. E você pode perguntar, diga o nome de um santo que trilhou a consagração como sua regra de vida, como sua espiritualidade de doação à Virgem Maria. E nós dizemos, São Pio de Peltrautina, próprio São Luís de Montfort, Santo Curadás, São João Maria Vianney, Santa Gema Galgani, o Beato João Paulo II, o Beato João 23, trilharam este desejo de entregar-se a Jesus por meio da Virgem Maria, entregar-se a Jesus sabedoria encarnada por meio de sua mãe, Maria Santíssima. Então, vocês que estão nos ouvindo, resta você dar passos e desejar ter um amor maior a Maria Santíssima. E quando Isabelle sempre diz Maria Santíssima, é porque Maria é tua mãe, é tua tia, é Maria da padaria. Maria é a Santíssima, Mãe de Deus, tua mãe e minha. Então, vocês que estão nos ouvindo, essa consagração nos dá uma liberdade. Essa liberdade de espírito, essa liberdade de filho de Deus. Essa liberdade que nós fazemos o bem sem saber para quem. Quando entregamos todas as nossas orações à Nossa Senhora, ela vai fazer aquilo que estiver no seu coração e que está no coração de Deus. Então, Isabelle, de que forma esta escravidão de amor nos faz viver essa liberdade de filho de Deus?
Muitas vezes o mundo prega hoje uma liberdade. Nós temos que ser livres, né? Mas a consagração, quando nós falamos consagração, entendemos também como escravidão de amor. Esse termo escravidão pode chocar. Nós que buscamos a liberdade, sermos chocados pela escravidão. E muitas vezes podemos nos perguntar, mas Jesus já não me libertou do alto da cruz de todos os meus pecados, de toda a escravidão? Mas essa escravidão é a escravidão por amor. Eu reconheço o desejo que Deus teve de habitar no seio de Maria. Eu quero, como Ele, habitar no seio da Virgem Maria. Santa Cecília, que tinha colóquios com a Santíssima Virgem, fala São Luís de Maria Grião de Montfort no tratado, que diz que Nossa Senhora lhe pôs no pescoço uma corrente de ouro para honrar, dizendo quanto agradava que ela vivesse a escravidão de amor a Jesus e a ela. E nós, que muitas vezes buscamos os colares do mundo e esquecemos do colar espiritual que nos é reservado. A consagração nos dá uma liberdade de espírito, porque ela tira do meu coração todo o escrúpulo, todo o medo que eu tenho de amar a Virgem Maria, porque eu vou desagradar a Deus, ou porque eu vou deixar de amar a Jesus Cristo. Nunca. Nossa Senhora é o eco de Deus. Sendo Nossa Senhora o eco de Deus, toda a vida dela, tudo que nós levamos para ela diretamente, imediatamente, após purificar, que a gente vai ver logo mais, vai entregar a Jesus para que Ele leve ao Pai. Então, a Virgem Maria é aquela que toda a sua vida foi um eco de Deus. Ela ecoou Deus no seu agir, ela ecoou Deus no seu Magnífica, que a igreja toda, em todas as vésperas, a igreja canta, elevando a Deus o seu louvor como a Virgem Maria, porque na Virgem Maria a igreja já está glorificada. Ela larga o nosso coração para uma santa confiança em Deus. A gente tem a confiança não simplesmente que Deus é o juiz, não. Nós temos a confiança que Deus é nosso Pai, que Deus vai nos amar. A Virgem Maria devolve muitas vezes para nós a filiação divina, na qual nós somos filhos de Deus, somos cristãos batizados. Também ela vai inspirar em nós um amor terno e filial, um amor cheio de confiança e um amor de filho. Muitas vezes eu, na minha oração, fico me prendendo, dizendo, essa oração vai por não sei quem, essa oração vai por fulano, por meu tio, por meu filho. E esqueço muitas vezes de quantas almas precisam da minha oração. E eu esqueço. Como consagrado, como escravo de amor, toda a minha vida vai estar em Maria. E em Maria, ela vai distribuir todas as graças, nunca deixando faltar a nós, aos nossos. Mas ela vai distribuir igualmente, porque ela já estando no céu, ela já contempla a vontade de Deus na plenitude. Ela já contemplava na terra, mas agora ela já glorificada, contempla na plenitude como os santos, como a comunhão dos santos. Então aqui na terra, consagrados à Virgem Maria, nós já exercemos a comunhão dos santos, a comunhão dos escravos de amor, dando todas as minhas boas obras, todas as minhas ações à Virgem Maria. Então, não tenha medo de se consagrar, de se entregar, porque a Virgem Maria é aquela que recebe todas as graças de Deus, todas as bondades, todas as misericórdias, e ela dispensa a quem mais precisa. Pois é, então, fique inquieto, não tenha medo de se entregar à Virgem Maria. Ao contrário, tome posse, é ela que se entrega para você de uma forma mais perfeita. Você que se escraviza a ela por amor, ela não vai lhe fazer escravo. Você que vai se fazer escravo de amor. Agora nós iremos ver o capítulo 6 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Muitos de vocês não conhecem essa passagem bíblica da forma correta de ser interpretada. Então falaremos aqui da história de Isaac, Jacó, Esaú e a sua mãe Rebeca. Essa história é cheia de mistérios que nós vamos ajudar vocês a pôr em prática esta passagem na nossa vida.
Primeira coisa que tem que entender, lá no livro do Gênesis, no capítulo 25, no versículo 21, conta um pouco da história de Isaac. Isaac, ele já estava velho, cego, e a mulher, sua esposa Rebeca, não conseguia engravidar. E ele rogou a Deus, rezou e Deus o ouviu. E ela engravidou, ela concebeu. E ela notava que aquela barriga crescia, mas era como se as duas crianças vivessem a lutar no seu ventre. E ela dizia: Senhor, Senhor, por que isto? Por que estas crianças brigam tanto? E o Senhor fala para Rebeca: tens duas nações no teu ventre, dois povos que irão se dividir ao sair das suas entranhas. Um povo vencerá o outro, o mais velho servirá ao mais novo. E Rebeca ficou com isso no coração. Como mãe, ela ouviu aquela palavra de Deus, que aqueles dois filhos seriam duas nações, que o menor dominaria o maior seria submisso ao menor. E como mãe, como Maria, ela guardava no coração. Então, desde já lhe convido a pensar em Rebeca como Maria, Isaac como o próprio Deus, Esaú e Jacó como nós, povo. Esaú, aqueles que têm suas forças, que traem. Jacó, aquele bom, obediente e pequeno. Mas aí, num certo momento, lá no Gênesis 25, versículo 31, Esaú vende o direito de primogenitura a Jacó. Ele dizia que estava morto de fome e que não importava nada de direito de primogenitura. E Jacó tomou posse desse direito. Jacó passou então a ser o filho primogênito. Daí, nessa história, que vocês já devem saber um pouco mais para frente, que Isaac queria abençoar os seus filhos. E na bênção do filho, ele objetivou dar a bênção para o mais velho, que era Esaú, e disse que fosse caçar, trouxesse uma caça para ele. Só que ele, ao voltar, ele demora a chegar. Rebeca escuta esse colóquio e diz para Jacó: vai pegar 2 cabritos e traz para que eu prepare e dê para o seu pai. Jacó vem primeiro com esses cabritos que Rebeca prepara e ela cobre ele com o manto de Esaú. Quando Isaac passa a mão, sente que o cheiro, a pele é de Esaú, mas a voz era de Jacó. E com isso, ele, depois de comer, ele abençoa aquele filho. Abençoa com todas as bênçãos do céu e da terra. Quando Esaú chega, viu que Jacó já tinha recebido a bênção, que por direito era de Jacó, porque ele vendeu o direito de primogenitura. E ficou com muita raiva. Mas Isaac entendeu que ali estava a mão de Deus e permaneceu na bênção. E se confirma a profecia. As duas nações começam a brigar. O menor manda no maior, porque o maior não valorizou o direito de primogenitura. Então, com isso, Luiz, eu já faço agora a primeira pergunta para você. Na figura de Esaú como réprobo e Jacó como os predestinados, como se explica isso para que o nosso povo possa entender melhor? Um santo dia a todos. O que seria o que viria a ser o réprobo e o que viria a ser o predestinado? O réprobo, para que nós entendamos melhor, é aquele que tem atitudes incondizentes com as atitudes de um cristão católico, né? Que confiam-se em suas próprias forças, em suas próprias capacidades, que são interessados em negócios temporais, que são hábeis e esclarecidos, mas para as coisas da terra, para as coisas materiais. Mas são fracos, são ignorantes para as coisas eternas, para as coisas que são os assuntos do céu, né? E eu relembro aqui a frase de um santo, onde ele diz que o reino da autossuficiência é o pecado. Então, o réprobo seria aquele que se confia na própria força, nas próprias habilidades, e se interessa apenas pelas coisas materiais. Mas não só isso. Na figura de Esaú, vem nos dizer na história bíblica que ele não parava em casa. E nisso, nós podemos entender a casa como o nosso ser interior, como a nossa essência que é dada por Deus e onde Deus habita em nós, e que deseja ali ser encontrado. E eu relembro Santo Agostinho, que na sua oração ele diz: eis que habitavas dentro de mim e eu te buscava fora. Estavas comigo e eu não estava contigo. Então, é também uma atitude dos réprobos
não se preocuparem com devoções específicas, seja por qualquer outro santo, ou principalmente com a devoção à Virgem Santíssima, que não a amam e ainda se incomodam com quem a devotam terna devoção, com quem nutrem esse tal sentimento para com a Virgem Santíssima. Então, resumindo, os réprobos são aqueles que são ligados aos prazeres materiais, à vida material, às coisas desta terra, a ponto de trocarem as delícias eternas, por as bênçãos celestiais, por coisas vãs. Trocam a riqueza do céu, a graça batismal que nós temos, que nós recebemos no batismo, pelos prazeres desta vida. E assim, buscam ser bem-sucedidos e não bem-aventurados. Já Jacó, ele representa a Jesus Cristo e representa também os predestinados. Então é necessário que nós entendamos aqui o que seria predestinados. Todos nós somos escolhidos. Somos predestinados à santidade desde o batismo. Jacó, assim como Jesus, ele buscava viver em casa e era submisso à sua mãe. Como nós vemos no versículo 2, versículo 52 do Evangelho de São Lucas, quando fala sobre Jesus que lhes era submisso em relação a seus pais. Então, Jacó também acreditava em tudo que sua mãe lhe dizia. Tinha plena confiança nos seus ensinamentos, nos seus conselhos. Buscava imitá-la, principalmente nas virtudes. E assim também devem ser os predestinados. Nós que nos consagramos, ou vocês que vão se consagrar à Virgem Maria, devem fazer como Jesus, que passou 30 anos submisso à vontade da Virgem Maria, glorificando a Deus, sendo submisso à vontade da Virgem Maria, honrando seu pai e sua mãe, como nos diz o mandamento. É uma atitude também dos predestinados serem adeptos à oração, terem essa vida interna, unidos à Virgem Maria e a Cristo. E por fim, predestinados são todos, por imitarem a Virgem Maria, eles são muito felizes nesse mundo, pois sua vida se derrama de graças abundantes que nos vêm pelas mãos da Virgem Maria. Então vocês que estão nos ouvindo, prestem atenção. Jacó era pequeno, de complexão fraca, mas dependia da sua mãe. Sua mãe viu o momento da bênção e o conduziu para receber a bênção. O cobriu com o manto do primogênito, que era de Esaú. O manto do primogênito nos cobre com o manto do próprio Cristo. E aqueles como Esaú, que só se fiam na sua força, na sua inteligência, na sua sabedoria, muitas vezes deixam a graça passar por não estarem em casa junto com a sua mamãe. Então, Luiz, qual a conduta que a mamãe, que a Virgem Maria tem para com os seus consagrados? Como nos diz no livro do Provérbio, capítulo 8, versículo 17. Eu amo aqueles que me têm amor. Então, a Virgem Maria, ela nos ama. Ama porque é mãe, porque é a verdadeira mãe. Ela ama com gratidão, porque nós amamos a ela profundamente e nos entregamos por esse amor. Ama porque como predestinados, Deus nos tem amor. Então, ela nos ama, porque como consagrados, nós nos tornamos parte de sua herança. Nós somos todos da Virgem Maria. Então, assim, ela nos ama. Então, ela é atenta, como a mãe que ama, ela é atenta às nossas necessidades. Assim como Rebeca estava atenta a Jacó, a Virgem Maria é atenta a nós como consagrados, atentas às nossas necessidades, e favorece as ocasiões para engrandecer e enriquecer as nossas boas ações, pois ela vê claramente em Deus todas as nossas atitudes. E nós, como consagrados, fazemos como Rebeca. A Virgem Maria faz como Rebeca fez com os cabritos que Jacó a entregou. Ela nos sacrifica. Como assim? Fazendo-nos morrer para nós mesmos, fazendo-nos morrer para o que há de puro e o que há de imperfeito em nós. Então, após esse sacrifício que nos arranca dessa impureza, ela nos tira essa capa de pecado que existe em nós e nos cobre com o manto do Cordeiro, a pele purificada e lavada pelo sangue de Jesus Cristo. E ela também nos dá força, nos dá uma força maior para nós carregarmos esse jugo do Senhor. E purificando assim,
as nossas ações comunica a nós os seus méritos e as suas virtudes. E nos prepara para recebermos as bênçãos que vêm de Deus Pai. Pois em nós, Ele sente o odor de santidade e nos derrama todas as suas bênçãos, como Isaac fez a seu filho Jacó. Então vocês que estão nos assistindo, convidos, vamos ser como Jacó, depender da Virgem Maria.